Você já ouviu falar de um império que construiu a primeira biblioteca da humanidade, mas que também espalhou o medo de forma tão eficiente que o simples som de seu nome fazia cidades inteiras se renderem antes mesmo da batalha começar? Um império onde reis se vangloriavam de caçar leões com as próprias mãos, e onde o terror era tão cuidadosamente planejado quanto uma obra de arte. Um império que ergueu palácios cobertos de relevos monumentais, e que registrou cada conquista com orgulho brutal. Esse é o Império Assírio. Uma civilização que dominou o Oriente Médio com força, astúcia e uma mente estratégica que o mundo levaria séculos para compreender. Imagine um lugar onde cada pedra, cada parede e cada inscrição serviam a um único propósito, o de reforçar o poder absoluto do rei. Na Assíria, o medo era a lei, e a obediência era a moeda de sobrevivência. Este documentário vai te levar a uma jornada épica, do surgimento das primeiras cidades no coração da Mesopotâmia, até o auge de um império militar sem precedentes. E, finalmente, a sua queda devastadora. Mas também vai revelar o outro lado desse reino de ferro, o lado da sabedoria, do conhecimento e da preservação da história. Porque entre massacres e glória, os assírios criaram algo que mudaria para sempre a civilização humana. A primeira biblioteca do mundo. No início, a Assíria era apenas uma pequena cidade às margens do rio Tigre. Seu povo era visto como apenas mais uma cultura entre tantas da antiga Mesopotâmia. Mas em pouco tempo essa terra começou a se diferenciar. Enquanto outras civilizações buscavam equilíbrio e comércio, a Assíria descobriu o poder da disciplina e da guerra. Seus reis não apenas governavam menos, eles se viam como representantes diretos do deus nacional, Ur. E foi em nome dele que ergueram o primeiro império verdadeiramente militarizado da história. O mundo antigo logo aprendeu a temer as bandeiras assírias. Elas vinham acompanhadas por um exército organizado, disciplinado e letal. Um exército que sabia construir, destruir e reconstruir com a mesma eficiência. Cidades inteiras desapareceram sob o peso de sua expansão. Povos foram deslocados, reis foram humilhados, e as histórias de suas vitórias eram gravadas em pedra para que ninguém jamais esquecesse o preço de desafiar a Assíria. Mas, paradoxalmente, foi esse mesmo império que deu origem a uma das maiores coleções de conhecimento da antiguidade. Este é o ponto onde o terror e a sabedoria se encontram. Os assírios não eram apenas guerreiros, eram também estudiosos. Em meio a conquistas e campanhas militares, eles colecionavam textos, mitos e registros administrativos, criando um arquivo gigantesco que sobreviveu ao tempo. A biblioteca de Assurbanipal, o rei da Assíria, guardava mais de 30.000 tábuas de argila escritas em cuneiforme. Nelas estavam histórias épicas, tratados científicos, observações astronômicas e até listas de presságios, tudo aquilo que os antigos consideravam essencial para compreender o mundo. Mas antes de chegarmos a essa era dourada, precisamos voltar ao princípio. Precisamos entender como um povo comerciante, nascido entre rios e desertos, se transformou numa máquina de guerra e dominação. Como eles criaram a primeira infraestrutura imperial, o primeiro sistema de espionagem, as primeiras estradas militares, como transformaram o medo em uma ferramenta política. E como, no meio de toda essa violência, foram capazes de preservar o saber humano. A história da Assíria é uma narrativa de extremos. É a história de um povo que acreditava que a força era a linguagem dos deuses, mas que também entendeu que o verdadeiro poder vinha da memória. Cada batalha vencida, cada cidade conquistada, cada leão abatido, tudo era registrado, porque para os assírios, a imortalidade estava em ser lembrado. Não bastava vencer, era preciso contar a vitória. O Império Assírio foi o primeiro a entender que dominar não era apenas destruir, mas também moldar a percepção. Por isso, eles desenvolveram o que podemos chamar de guerra psicológica. Antes mesmo de invadir um território, eles enviavam mensagens e ameaças detalhadas sobre o que fariam se houvesse resistência. As descrições eram tão brutais, tão específicas, que muitos povos preferiam se render sem lutar. Era o terror transformado em estratégia, a intimidação usada como arte política. Essa tática permitiu que o império crescesse rapidamente, controlando vastas regiões com um número limitado de soldados, pois o medo fazia metade do trabalho. Mas havia algo ainda mais profundo por trás dessa brutalidade. A Assíria acreditava que estava cumprindo um destino divino. Para eles, o rei era o braço de Ur na terra, e cada conquista era uma extensão da vontade dos deuses. A guerra, portanto, não era apenas um ato humano.
era um ritual sagrado, e cada cidade conquistada era uma oferenda. Essa mistura de fé e violência criou uma mentalidade coletiva onde a obediência era virtude e a guerra era missão. A grandeza assíria, porém, não pode ser explicada apenas pela força. Seu sucesso também veio da inteligência administrativa. Eles criaram um império eficiente, capaz de governar terras distantes e povos diversos. Seus mensageiros viajavam por rotas bem traçadas. Suas leis eram registradas com precisão e sua economia era cuidadosamente controlada. Essa máquina organizada foi a base para todos os impérios que viriam depois, da Babilônia a Roma. E é essa dualidade que torna a história assíria tão fascinante. Um império nascido do medo, mas sustentado pelo conhecimento. Um reino que acreditava tanto na destruição quanto na preservação. Um povo que dominou pela espada, mas que deixou como herança algo mais duradouro: o poder das palavras. Ao longo deste documentário, você vai acompanhar a jornada da Assíria desde suas origens modestas até o auge de sua glória. Vai conhecer reis que foram adorados como deuses e temidos como monstros. Vai entender como um império tão poderoso pôde desaparecer em poucos anos. E por que, mesmo após sua queda, o nome Assíria ainda ecoa entre as ruínas da história. Porque esta é a história de um império que transformou o medo em poder e o conhecimento em eternidade. A história de um povo que dominou o mundo antigo e escreveu seu legado em pedra. No coração da Mesopotâmia, onde o sol queimava os campos férteis e os rios Tigre e Eufrates serpenteavam entre o deserto e as montanhas, nascia a semente de um império que mudaria o curso da história. Ali, por volta de 2500 surgiram as primeiras cidades que dariam origem à Assíria: Ur, Nínive e Calhu. À primeira vista, eram apenas pequenos centros de comércio, modestos diante do esplendor das cidades sumérias ao sul. Mas por trás de suas muralhas simples, crescia um espírito que nenhum outro povo da região possuía, menos uma combinação de devoção, disciplina e sede por poder. A geografia foi sua professora. Cercados por montanhas, desertos e inimigos, os assírios aprenderam desde cedo que sobreviver significava lutar. A cidade de Ur, que daria nome ao império e ao deus principal de seu panteão, tornou-se o coração espiritual e político desse povo. A crença era clara: o rei não governava por vontade própria, mas como representante direto de Ur na terra. E toda expansão, toda guerra e toda conquista eram vistas como ordens divinas. Essa ideia moldaria a mentalidade assíria por milênios. Enquanto os babilônios buscavam o equilíbrio e os sumérios reverenciavam o conhecimento, os assírios viam na guerra um ato sagrado, uma forma de perpetuar a vontade dos deuses. Nos primeiros séculos, a Assíria não passava de uma cidade-estado, dependente das rotas comerciais que cortavam o norte da Mesopotâmia. Suas riquezas vinham do comércio de estanho, cobre e tecidos, trocados com caravanas vindas da Anatólia e do Levante, mas a posição estratégica também os colocava no caminho das invasões. Os povos das montanhas a oeste e os amorreus ao sul ameaçavam constantemente sua sobrevivência. Foi assim que o povo de Ur se tornou forjado no fogo da resistência. Cada invasão derrotada fortalecia o espírito coletivo. Cada rei que tombava inspirava outro a lutar com mais ferocidade. Durante séculos, reis locais menos nomes, hoje quase esquecidos, como Xípia e Kíquia, expandiram lentamente as fronteiras e consolidaram as bases da cultura assíria. Foram eles que instituíram a prática de registrar feitos em pedra, de construir templos para Ur e de ensinar às futuras gerações que a glória só poderia ser conquistada pelo esforço e pela lealdade. A cidade cresceu em poder e influência, tornando-se um ponto essencial de comércio e cultura. Mas o que diferenciava os assírios dos demais povos não era o comércio, era organização militar. Enquanto outras cidades-estado lutavam de forma improvisada, a Assíria começou a criar uma estrutura fixa de defesa e ataque. Soldados eram treinados a armas padronizadas e a logística se tornava parte do cotidiano. Esse modelo simples de milícia evoluiria, séculos depois, no primeiro exército permanente da história. Cada homem deveria estar pronto para lutar, e cada vitória era um dever religioso. A guerra não era vista como um fardo, mas como uma forma de devoção. Nascia ali a identidade do povo assírio, disciplinado, leal e implacável. A fé em Ur moldava não apenas a política, mas também a vida cotidiana. Os reis não eram apenas líderes, eram sacerdotes em campo de batalha, escolhidos pelos deuses para expandir o reino da ordem contra o reino do caos. Cada cidade conquistada era apresentada como um ato de purificação, uma oferenda. Esse ideal religioso se entrelaçava à política e justificava todas as guerras futuras. O império não lutava por ouro, nem por glória pessoal,
lutava por uma missão divina. Essa crença fanática seria a base que sustentaria as maiores campanhas de conquista da história antiga. Com o tempo, as cidades assírias começaram a se unificar sob um mesmo poder. O comércio trouxe riqueza, mas também despertou ambição. As rotas comerciais precisavam ser protegidas, e cada ameaça externa era respondida com mais dureza. O primeiro grande impulso expansionista veio por volta de 1800. A.C. Código, quando reis como Gams e Haddad transformaram a Assíria de uma cidade-estado em um pequeno reino regional. Sob seu governo, as rotas comerciais foram controladas. Cidades vizinhas foram subjugadas e o poder central começou a se consolidar. Pela primeira vez, os assírios começaram a sonhar com algo maior que simples sobrevivência. Menos começaram a sonhar com domínio. Mas nem tudo foi glória. A Assíria enfrentou períodos de invasões, crises e ocupações estrangeiras. Foi conquistada pelos mitânicos e mais tarde pelos babilônios. Contudo, a resiliência assíria não se apagou. Como uma chama escondida sob as cinzas, o espírito de Ur permanecia vivo. O povo que aprendeu a sobreviver entre impérios soube esperar sua vez. Quando o mundo se fragmentou, a Assíria ressurgiu menos, mais forte, mais cruel, mais ambiciosa. Essa capacidade de renascer foi o que transformou os assírios em mestres da adaptação. Eles absorveram o melhor das civilizações vizinhas: a escrita cuneiforme dos sumérios, o sistema administrativo dos acádios, a astrologia dos babilônios, mas tudo era moldado à sua própria visão, pragmática, disciplinada e voltada ao controle. A cultura assíria era uma síntese do Oriente Próximo, mas com um tempero único: o gosto pelo poder. A fundação do império não foi um evento único, mas um processo de séculos. A cada guerra, a cada derrota, a cada reconstrução, o povo assírio se tornava mais eficiente, mais preparado, mais determinado. A fé em Ur lhes dava propósito, a guerra lhes dava força, o comércio lhes dava recursos, e o medo, o mais poderoso dos instrumentos, lhes dava controle. Assim nasceu o embrião do império que séculos depois governaria o Oriente Médio de forma quase absoluta. Um império que acreditava que a ordem vinha da obediência e que o caos devia ser exterminado. Um império que aprendeu que o poder não se conquista apenas com espadas, mas com disciplina, fé e determinação. A história da Assíria começou entre rios e montanhas, mas o que estava por vir ultrapassaria tudo o que o mundo antigo havia visto. Porque o povo que um dia aprendeu a se defender estava prestes a aprender a conquistar. Durante séculos, a Assíria aprendeu a sobreviver. Agora ela aprenderia a dominar. Por volta do século IX a.C., a história do Oriente Médio começava a girar em torno de um único nome: Assur-Nazirpal II. Sob seu reinado, a Assíria deixou de ser apenas uma nação guerreira e se tornou um império onde o medo era lei, a guerra era rotina e a glória do rei era o centro do universo. Assur-Nazirpal transformou a capital Kalyu em um símbolo de poder e imponência. Seus palácios eram adornados por longos relevos de pedra que contavam suas vitórias, suas caçadas e seus castigos aos inimigos. Mas esses relevos não eram apenas arte, eram propaganda. Cada figura esculpida servia para lembrar a todos, dentro e fora das muralhas, que o rei da Assíria era a encarnação viva do terror divino. Assur-Nazirpal foi o primeiro a entender que o medo poderia governar com mais eficácia do que a força. Ele usava o terror como instrumento político. Cidades que se rendiam eram poupadas, as que resistiam eram aniquiladas. As histórias de suas campanhas eram cuidadosamente registradas. Eu construí uma pilha com as cabeças dos meus inimigos. Cobri as muralhas com os corpos de guerreiros derrotados. Eram palavras que viajavam junto com seus exércitos, como prenúncio de destruição. Os assírios haviam transformado a violência em linguagem. O medo se tornara a diplomacia do império. Mas a Assíria não se sustentou apenas na brutalidade. O segredo de sua força estava na organização. Sob Assur-Nazirpal e seus sucessores, nasceu o primeiro exército profissional da história. Milhares de soldados treinados em tempo integral, equipados com armaduras de ferro, escudos reforçados e carros de guerra puxados por cavalos. Cada campanha era planejada com precisão quase matemática. Engenheiros construíam pontes e máquinas de cerco, enquanto mensageiros levavam ordens por estradas especialmente construídas para o exército. Era o nascimento da guerra sistematizada menos o embrião do poder militar moderno. Com Tiglat-Pileser III, a Assíria atingiu um novo patamar. Ele reformulou o exército, reorganizou as províncias e criou um sistema administrativo capaz de controlar territórios vastos e distantes. O império se expandiu sobre as ruínas de reinos inteiros: Síria, Fenícia, Israel, Babilônia. Povos eram derrotados e deportados em massa, espalhados por diferentes regiões,
para evitar revoltas. Essa política de deslocamento forçado, cruel e eficiente garantia que o império se mantivesse estável. Era a lógica do domínio absoluto. Misturar os povos até que ninguém mais tivesse força para se rebelar. Sob Sargeltú, a Síria alcançou um esplendor monumental. Ele fundou uma nova capital, Durshahuk, planejada para ser a cidade perfeita menos muralhas colossais, templos dedicados aos deuses e um palácio que refletia a glória de Ur na terra. Sargão se via como o restaurador do equilíbrio divino, o rei escolhido para estender a ordem sobre o caos. Sua figura era temida e venerada, mas a morte o encontrou em batalha. E segundo as crenças assírias, morrer fora da pátria era um mau presságio. O império, que parecia invencível, começava a sentir as primeiras rachaduras espirituais. Seu sucessor Senaqueribe elevou o império à máxima expressão de poder material. Ele transferiu a capital para Nínive, que se transformou na metrópole mais magnífica do mundo antigo. Palácios imensos, jardins artificiais e avenidas pavimentadas compunham o cenário de uma cidade que parecia desafiar os deuses. Senaqueribe é lembrado como o rei que sitiou Jerusalém e que quase apagou a cidade do mapa. Seu domínio se estendia desde o Egito até as montanhas do Irã. Nenhum exército na terra era capaz de enfrentá-lo. O rei foi assassinado por seus próprios filhos, uma tragédia que ecoou como um sinal sombrio. O império começava a carregar o peso da própria grandeza. Então surgiu Assaradon, que reconstruiu a Babilônia e restaurou um frágil equilíbrio. Mas seria Assurbanipal seu filho, o último e mais fascinante dos reis assírios. Ele personificava a união entre o guerreiro e o sábio, um conquistador feroz e, ao mesmo tempo, um amante do conhecimento. Sob seu governo, o império atingiu o ápice de poder e cultura. Assurbanipal ampliou as fronteiras até o Egito e colecionou textos, mitos, tratados e oráculos de todos os povos conquistados. Foi ele quem criou a primeira biblioteca da humanidade, reunindo mais de 30.000 tábuas de argila escritas em cuneiforme. Entre elas estava a Epopeia de Gilgamesh, o relato mais antigo sobre a busca da imortalidade. Assurbanipal compreendia algo que poucos reis entenderam: o poder do conhecimento. Para ele, dominar era também preservar. Ele sabia que o saber era uma arma silenciosa, capaz de resistir quando os exércitos já tivessem desaparecido. Sob sua liderança, Nineve tornou-se o centro intelectual do mundo antigo. A guerra e a cultura conviviam lado a lado, menos a espada e a pena, o terror e a sabedoria. A Assíria era ao mesmo tempo o império mais temido e o mais avançado de seu tempo. No auge de sua glória, os assírios pareciam invencíveis. Suas fronteiras se estendiam do Egito ao Golfo Pérsico, do Cáucaso até o deserto da Arábia. Nenhuma força parecia capaz de enfrentá-los. E, no entanto, o mesmo ferro que sustentava o império começava a corroer por dentro. A violência constante, a arrogância e o desprezo pelos povos conquistados criavam inimigos silenciosos em cada fronteira. A máquina de guerra que havia erguido o império seria em breve a mesma que o destruiria. No entanto, naquele momento a Síria reinava suprema. Era o império que ditava as regras do mundo antigo. O império que havia transformado o medo em uma ciência e a guerra em um ritual. Aquele que ensinou à humanidade que poder sem sabedoria é destruição menos, mas também que o conhecimento, nas mãos erradas, pode ser uma arma tão letal quanto qualquer espada. O apogeu da Assíria foi a síntese de sua essência: disciplina, fé, força e inteligência. E como toda chama que brilha demais, estava prestes a consumir a si mesma. Mas nenhum império, por mais grandioso que seja, está imune ao tempo. A Assíria, que um dia dominou o mundo com seus exércitos de ferro e suas cidades monumentais, começou a ruir por dentro, corroída pelo peso da própria glória. A violência que sustentara o império, o medo que o mantinha unido e o orgulho que o fazia expandir-se, tornaram-se lentamente o veneno que o destruiria. Em meados do século VII a. Código, sob o reinado de Assurbanipal, o último dos grandes reis assírios, o império parecia invencível. Ele havia conquistado o Egito, esmagado Elau, e estendido seu domínio até as fronteiras do deserto árabe. Mas por trás da fachada de poder absoluto, algo começava a se fragmentar. As províncias mais distantes se revoltavam. Os exércitos estavam esgotados por décadas de guerras incessantes, e o tesouro imperial já não sustentava o peso de tantas campanhas. A morte de Assurbanipal marcou o início do fim. Os registros se tornam escassos,
e o silêncio das tabuletas de argila parece refletir o colapso de uma civilização inteira. As cidades outrora vibrantes começaram a se isolar, as rotas comerciais foram interrompidas, e os inimigos que antes temiam o rugido dos leões assírios, agora sentiam o cheiro de sangue no ar. Babilônios e Medos, povos que haviam sido subjugados, formaram uma aliança poderosa. Eles sabiam que a força da Assíria residia no terror, mas também sabiam que um império que governa pelo medo nunca conquista lealdade, menos apenas obediência temporária. O cerco final começou. Nínive, o coração da Assíria, era uma cidade colossal, protegida por muralhas duplas e torres gigantescas. Diziam que suas defesas eram tão sólidas que nem o próprio tempo poderia derrubá-las. Mas em 612 AC, 612 A, 600 A, as forças aliadas cercaram Nínive por meses, até que o rio Tigre, transbordando em meio a uma tempestade, destruiu parte das muralhas. Os invasores invadiram a cidade como um dilúvio de vingança. O fogo consumiu templos, palácios e arquivos inteiros, os jardins pendentes, os leões dourados, as estátuas dos reis. Tudo virou cinza sob o grito triunfante dos inimigos. Foi o fim do império que havia reinado pelo terror. Os textos antigos dizem que o último rei, Sin-Shar-Ishkun, morreu lutando em meio às chamas, recusando-se a fugir. Outros contam que se trancou em seu palácio e ateou fogo a si mesmo, preferindo a morte à captura. Seja qual for a verdade, sua queda marcou o desaparecimento de um dos impérios mais temidos da história. Em poucas décadas, a Assíria deixou de existir, apagada do mapa e esquecida até pelos povos que ela havia dominado. Mas os ecos de sua fúria continuariam a reverberar por séculos. O colapso assírio não foi apenas militar, foi moral, político e espiritual. O sistema que sustentava o império dependia da centralização extrema de poder, da submissão total das províncias e do constante uso da guerra como instrumento de governo. Quando as vitórias cessaram, o império perdeu sua razão de existir. O medo que mantinha os súditos obedientes transformou-se em ódio. As cidades conquistadas se levantaram, queimaram símbolos assírios e destruíram os templos de seus deuses. O terror, que fora a arma suprema da Assíria, tornou-se o estopim de sua ruína, e havia ainda um elemento mais profundo: o esgotamento humano. Décadas de guerra contínua deixaram a terra devastada e o povo exausto. As colheitas diminuíram, as cidades tornaram-se ruínas, e as rotas comerciais mudaram de curso. O império que antes havia dominado o crescente fértil agora não conseguia alimentar seus próprios soldados. Quando as forças babilônicas marcharam sobre Nínive, os camponeses assírios não resistiram menos, muitos até os ajudaram. O terror perdeu seu poder quando a esperança desapareceu. Porém, o fim da Assíria não foi apenas tragédia. Foi também o nascimento de novas potências, novos mundos e novas ideias. A Babilônia renasceu das cinzas e construiu o Império Neobabilônico, herdando parte da administração e das técnicas assírias. Os Medos, por sua vez, prepararam o terreno para o surgimento do Império Persa. Em certo sentido, a Assíria morreu, mas seu sangue correu nas veias de quem veio depois. As táticas militares, a arquitetura monumental e até os métodos de escrita e registro histórico inspiraram séculos de civilizações posteriores. E, no entanto, uma pergunta permanece: poderia a Assíria ter sobrevivido se tivesse governado de outro modo? Se tivesse trocado o terror pela diplomacia, o domínio pela aliança? Talvez. Mas talvez o destino da Assíria estivesse selado desde o início. Um império nascido da guerra, condenado a morrer por ela. Seu esplendor, tão brilhante quanto o sol do deserto, acabou por cegá-la. No fim, o império que transformou a violência em arte foi engolido pelo próprio caos que criou. E assim, o rugido dos leões assírios se calou. As muralhas de Nínive tornaram-se pó, e o nome da Assíria desapareceu das bocas dos homens. Por mais de 2000 anos, o mundo esqueceu esse império colossal, até que arqueólogos modernos começaram a desenterrar suas ruínas e devolver suas vozes ao passado. Um império de terror, sim, mas também de engenho, poder e sabedoria. A Assíria morreu em chamas, mas suas cinzas ainda contam uma história que ecoa até hoje. A história de como até os mais poderosos caem, e de como o medo, por maior que seja, nunca constrói impérios eternos. Mesmo após o colapso de Nínive e o desaparecimento da Assíria como potência política, o espírito desse império nunca desapareceu completamente. De suas ruínas emergiram ideias, símbolos e práticas que moldaram profundamente o curso da história humana. A Assíria não deixou apenas palácios queimados e inscrições em argila, menos deixou a semente de um modo de governar, de lutar e de registrar o mundo que ainda hoje vive entre nós. O primeiro legado é o da memória escrita. A Biblioteca de Assurbanipal, descoberta em meados do século XIX,
foi um dos maiores tesouros arqueológicos da humanidade. Mais de 30.000 tabuletas de argila, contendo mitos, leis, tratados, correspondências e rituais, revelaram que, muito antes dos gregos e romanos, os assírios já compreendiam o poder do conhecimento como ferramenta de domínio. Era uma biblioteca feita não para o povo, mas para os reis e escribas, um arquivo do poder. E, ironicamente, foi esse desejo de preservar o saber que permitiu à Assíria sobreviver no tempo, mesmo após sua destruição. A partir dessas tabuletas, o mundo moderno pôde redescobrir não apenas a história assíria, mas também o épico de Gilgamesh, o primeiro grande poema da humanidade. Foi nas ruínas de Nínive que o herói lendário ressurgiu, ecoando o lamento dos reis que buscavam a imortalidade e encontravam apenas o esquecimento. Assim, o Império do Terror tornou-se, séculos depois, o Império da Memória. O conhecimento que antes servia para controlar, agora serve para iluminar. As técnicas administrativas, os registros de impostos e os censos criados pelos assírios seriam imitados e refinados por persas, gregos e romanos. A ideia de um Estado centralizado, com rotas de comunicação seguras, exércitos profissionais e uma rede de espionagem eficiente, nasceu nas planícies assírias. Cada império posterior, consciente ou não, herdou algo desse modelo. Mas o legado da Assíria não está apenas nas estruturas políticas ou nos artefatos arqueológicos, está também na própria noção de poder. Eles foram os primeiros a compreender o valor do medo como instrumento político. E embora esse aspecto tenha sido sombrio, ele revelou uma faceta essencial da natureza humana. O medo é uma força que une, que controla, mas também que destrói. A história moderna continua a ecoar os métodos assírios, sempre que regimes autoritários governam pela intimidação e pela propaganda. O passado se repete, com novos nomes, novas armas e as mesmas sombras. Nesse sentido, a Assíria é um espelho. E o que ela reflete é a dualidade eterna do ser humano entre o desejo de poder e a necessidade de ordem. Ainda assim, reduzir a Assíria apenas à violência seria uma injustiça histórica. Ela também foi berço de engenhosidade, arquitetura monumental e ciência. Seus astrônomos observavam os céus, seus engenheiros dominavam a hidráulica, e seus artistas criavam relevos de uma precisão quase moderna. O modo como retratavam o movimento, o olhar e até o medo nos rostos de seus inimigos revela uma sensibilidade estética única. Nos museus de Londres, Paris e Bagdá, esses relevos continuam a impressionar, testemunhos silenciosos de uma civilização que entendia tanto o poder da espada quanto o da arte. Há algo de paradoxal nisso. Um império que erguia cidades com mãos de ferro, mas que também eternizava a beleza de cada detalhe em pedra. O impacto da Assíria na cultura do Oriente Médio é profundo e duradouro. Povos posteriores herdaram não apenas suas fronteiras e cidades, mas também seus deuses, suas lendas e seus símbolos. As asas dos querubins, por exemplo, figuras híbridas de homem e animal, guardiões das portas, inspiraram iconografias que atravessaram milênios, chegando até as tradições judaico-cristãs. A própria palavra Nínive se tornou símbolo bíblico de soberba e destruição. Usada como metáfora para impérios que desafiam os deuses e caem por sua própria arrogância, assim, o nome da Assíria, outrora temido, transformou-se em lição moral e espiritual. Na era moderna, a redescoberta da Assíria trouxe fascínio e desconforto. Quando os arqueólogos começaram a escavar Nínive e Nimrud no século XIX, o mundo ocidental se deparou com uma civilização que parecia ao mesmo tempo familiar e monstruosa. O contraste entre sua brutalidade militar e sua sofisticação intelectual provocou debates sobre o que realmente define o progresso humano. Pode uma sociedade ser culta e cruel ao mesmo tempo? Pode o conhecimento coexistir com o terror? A Assíria responde com um silêncio eloquente. Sim, pode, e quase sempre o faz. Hoje, as ruínas assírias ainda se erguem sob o sol iraquiano, ameaçadas por guerras modernas e pela negligência do tempo. E mesmo assim, resistem. O passado da Assíria é também um lembrete sobre a fragilidade da civilização. Tudo que é construído com violência, um dia se desfaz com a mesma força. Mas tudo que é escrito, tudo que é registrado, sobrevive. E é por isso que mesmo depois de 3.000 anos ainda falamos de seus reis, de suas cidades, de suas batalhas, porque a Assíria, mais do que um império, foi uma ideia. A ideia de que o poder absoluto é possível, mas nunca é eterno. No fim, talvez o verdadeiro legado da Assíria não seja o terror nem a glória, mas o aviso. Um aviso gravado em argila e ecoando pelos séculos. Impérios nascem, florescem e caem, mas as histórias que contam menos e as lições que deixam menos são o que realmente permanece. A Assíria vive nas páginas da história como um fantasma orgulhoso, lembrando-nos de que o poder pode conquistar tudo,
menos o tempo. E é nesse silêncio das ruínas entre pedras antigas e nomes esquecidos que o Império dos Leões ainda ruge, não com o som das espadas, mas com o eco eterno da memória humana. E assim chegamos ao fim da jornada por uma das civilizações mais imponentes e temidas da antiguidade. A história da Assíria é uma montanha de paradoxos, feita de glória e ruína, sabedoria e brutalidade, ordem e destruição. Um império que nasceu da guerra, prosperou no medo e desapareceu no fogo, mas que de alguma forma nunca deixou de existir. Porque toda vez que falamos sobre o poder absoluto, sobre o limite entre o domínio e a tirania, ou sobre a tentativa humana de alcançar a imortalidade pela força, estamos de certo modo falando da Assíria. Ela é o espelho de nossas ambições mais grandiosas e de nossos erros mais profundos. Cada pedra de Nínive, cada fragmento de tabuleta encontrado nas areias do Iraque moderno, carrega uma mensagem gravada não apenas para reis e conquistadores, mas para todos nós. O poder é efêmero, mas a história é eterna. Ao longo dessa narrativa, percorremos milênios de conquistas e tragédias. Vimos Ciro o Grande se inspirar em seus modelos de governo. Vimos babilônios e persas herdarem suas formas administrativas. Vimos o terror se transformar em mito e o mito em lição. E enquanto a poeira cobria as ruínas de suas cidades, o eco dos leões assírios continuava a rugir em silêncio. A Assíria não foi apenas um império, foi um aviso. Um lembrete de que toda civilização, por mais poderosa que seja, carrega em si a semente da própria queda, porque quando o poder é sustentado apenas pela espada, ele acaba cortando a mão que o empunha. A verdadeira força não está no medo, mas na sabedoria. E talvez esse tenha sido o aprendizado mais duradouro que os assírios involuntariamente deixaram ao mundo. Hoje, ao olharmos para os mapas antigos, para os museus que guardam suas esculturas e inscrições, percebemos que a Assíria não morreu menos. Apenas mudou de forma. Ela sobrevive em cada sistema de governo que centraliza o poder, em cada nação que sonha em dominar vastos territórios, em cada homem que acredita poder desafiar o tempo, mas também vive nos estudiosos, nos arqueólogos e nos contadores de histórias que insistem em trazer à luz o que foi esquecido. Somos herdeiros, mesmo que distantes, desse legado de pedra e argila. Cada tabilata, cada registro, cada relato de guerra é um fragmento daquilo que a humanidade foi e daquilo que ainda pode se tornar. E se essa história te impressionou, se te fez refletir sobre o poder, a ambição e o destino das civilizações, então este é apenas o começo. Porque a jornada pela história do mundo está repleta de impérios como a Assíria, menos impérios que surgiram em meio à poeira. Desafiaram os deuses e desapareceram em silêncio. Cada um deles carrega um pedaço da nossa própria alma coletiva. Por isso, te convido a continuar essa viagem comigo. Explore as próximas histórias. Mergulhe em novas eras. Descubra as origens das civilizações que moldaram o planeta. Afinal, compreender o passado é a única forma de não repetir seus erros. E talvez, de compreender quem realmente somos. Se você chegou até aqui e sabe que o conhecimento é a maior das conquistas, curta este vídeo, compartilhe com quem também busca entender o mundo em profundidade e se inscreva para não perder os próximos capítulos dessa saga humana. Em breve, vamos seguir para outra civilização lendária, outro império de ambição e mistério, outro fragmento do tempo que ainda pulsa entre nós. Quem sabe o que aprenderemos com a glória e a queda de outras nações? A história está viva menos, e cada vídeo é uma porta para o passado. Então, antes que o silêncio das ruínas volte a nos envolver, lembre-se da lição que a Assíria nos deixou. O poder sem propósito se destrói, mas o conhecimento permanece. Cada império cai, mas as histórias sobrevivem. E é nelas que a humanidade se reencontra, geração após geração. Porque enquanto houver quem conte, a história jamais morrerá. Prepare-se, porque o próximo capítulo nos levará ainda mais fundo nas origens da civilização, onde outros impérios ergueram seus sonhos sobre as cinzas dos que vieram antes. A jornada continua menos e o passado, mais do que nunca, está à espera de ser recontado.